A gente vai conversar conscientização sobre o Setembro Amarelo. do Setembro Amarelo, viu? Vai dar explicação aos trabalhadores aqui da indústria Natal. O que vocês entendem sobre o Setembro Amarelo? Não precisa formar fila não para responder, pessoal. Pode ir com calma que dá certo. É prevenção, é saúde, né? Setembro é uma de outubro, né? É uma campanha de prevenção ao câncer. Eu não sei se vai ser essa. Alguém falou aqui também? Prevenção contra a saúde, né? É prevenção sobre alguma coisa. Tudo isso que vocês falaram é de importância e também Diga, João Pedro. porém, o Setembro Amarelo ele tem um intuito principal sobre a valorização da vida. A gente sabe que ainda é um tabu na nossa sociedade sobre essa, a gente falar, a gente dialogar sobre o suicídio. A gente é algo que a gente não tem, é algo que a gente não vê diariamente. E como é que a gente vai falar de algo que a gente não conhece? Até porque, aproveitando sua fala, são coisas assim, leva a outra. Na sociedade atual, se vê mais, são pessoas com crise de ansiedade, com depressão, com síndrome, e muitas vezes as pessoas passam por isso, e muitas vezes o próprio companheiro do trabalho não consegue enxergar, não consegue identificar, e às vezes a pessoa está com uma crise de ansiedade, às vezes a pessoa está com uma depressão, está com um problema psicológico que, se não for tratado adequadamente da melhor maneira, pode acarretar a chegar a um ponto crítico e definitivo, como eu acabou de falar. Aí a gente vai, debate sobre esse tema, verifica quais são as dificuldades, muitas vezes a gente nem entende o que o outro está passando, e aí o pessoal da empresa pede traz essa palestra para cá. Por que a gente vai debater sobre isso? Aí eu trago para vocês alguns dados importantes que a gente vai ter que criar uma alerta. No ano de 2019, próximo à pandemia aí, a OMS ela fez um relatório onde 700 mil pessoas se suicidaram no mundo. 700 mil pessoas. Aí vocês podem me perguntar, não, um mundo onde tem 8 bilhões de pessoas, só 700 mil pessoas se suicidaram. A gente pode fazer essa pergunta porque a gente não entende e não tem esse conhecimento. Mas aí vocês podem pensar do mesmo jeito. Rapaz, 700 mil pessoas morreram sem saber muitas vezes o porquê. Sem ser ouvido e só querendo matar aquilo que estava sofrendo. É o quê? Matou. Diga aí, é como se a população toda de Natal Não existe mais. Uma cidade como Natal, todo mundo morresse. Aí a gente traz esses dados para nosso país, onde 14 mil pessoas morreram. 14 mil pessoas se suicidaram, não tiveram apoio, não teve uma conversa, não teve uma escuta. Esses dados nos traz pensar o seguinte: próximo ano, não sei se já foi debatido com vocês, eu já foram explicados para vocês, mas próximo ano, o Brasil, as normas regulamentadoras, que é aquelas que dirigem sobre a segurança, como o DPI, a INRC, sobre a segurança do trabalho, tudo bem direitinho, instalou os riscos psicossociais. A partir de maio do próximo ano, a empresa ela é obrigada, junto com os funcionários, a debater e a conversar sobre os riscos psicossociais. Para vocês, o que é riscos psicossociais? Quem sabe? Envolve a mente, né? Pode ser isso. Psico é A mente. Aí a gente envolve a mente. Mas como é que a gente vai debater algo se a gente nem conhece a mente do nosso colaborador? A empresa ela vai ter que se adequar a isso. Mas por que o Brasil está instalando mais um risco no acidente? Porque viu que os riscos psicossociais dentro do âmbito do trabalho está afetando na produtividade, no desenvolvimento do colaborador. E tudo se encaixa na prevenção contra suicídio, na valorização da vida. Por quê?
Porque isso faz um estímulo para que o colaborador perca sua produtividade. A fé no ambiente de trabalho e no ambiente familiar. Mas, como eu disse a vocês, isso ainda é um tabu. Alguém conhece aqui algum familiar, parente, colega de trabalho que já passou por alguma ansiedade ou depressão? Eu conheço, ainda conheço, sabe quem? Meu padrinho, antes ele chegou a aula, ele tirou a própria vida. Ele tirou a própria vida. Chico, né? Chico. E o pior de tudo, você sabe o que é? É aqueles que estão com problema e realmente não remédio para ninguém. Esse que é o pior, porque quando você chega para alguém e fala do caso, você passa, ó rapaz, eu estou passando por isso, por tudo ali, conversa com alguém, fica assim, desabafa. Aí você por ele, você começa a entender que aquela pessoa precisa de uma ajuda. E quando o camarada está calado, Só falar. fica só entre ele, que é o pior, porque eu tenho professor, vem dar aula aqui da saiu, entrou na escola, saiu, foi pro lado lá daquela ponta, da rivinha. Entrou na escola, a mente estava tão perturbada, porque se tivesse uma pessoa ali que ele pudesse desabafar, ele chegava, conversava com o a pessoa vai dar um conselho. Meu amigo, não faça isso não. Eu também tive caso, meu avô, Ó, pai de não mim, dei, né? uma tia também, tive caso de na sua vida. Isso que vocês dois falaram é muito importante, porque como é que a gente vai conversar ou dialogar ou entender outra pessoa se a gente não conhece, se ela não dá um sinal? Muitas das vezes, uma pesquisa realizada mostra que a pessoa deixou vários sinais. A gente não entendeu o sinal. E hoje, quantos colaboradores, se já passou aqui, ou até agora que está junto com vocês, estão dando sinais que a gente não acha que é? Não é essa coisa de jovem que não tem o que fazer, não está trabalhando. Não, deve ser. Isso aí não existe. Mas então por que os dados revelam que 700 mil pessoas morreram de suicídio? Porque elas tiveram algum caminho da sua vida, depressão ou ansiedade. E a gente traz isso no trabalho para entender, porque a maioria das vezes a gente passa mais tempo aqui em casa. A gente, se brincar, a gente conhece mais a galera que está aqui do que a nossa própria esposa. Porque o convívio é diário, é frequente. Aí eu trago hoje para vocês os seguintes mitos e seguintes tabus que muitas das vezes a gente que não tem conhecimento, e não é para a gente julgar o outro por não ter conhecimento, porque a gente conhecimento a gente se aprende dialogando, conversando e no próprio convívio. Não sei, desculpa, mas não tem nenhum psicólogo aqui e muitas vezes a gente se crucifica por causa disso. Mas existe algo chamado humano. Não precisa ser psicólogo para ouvir o meu amigo, o meu colega. Aí existem alguns tabus que eu vou trazer para vocês e eu quero saber se vocês concordam ou não. Primeiro deles é o seguinte: quem fala de desejo de se suicidar, na verdade, só faz isso para chamar a atenção. A gente já tem esse pensamento. Se vai se matar, mas é só para chamar a atenção, quero ver ele fazer. Ele não pode fazer naquele momento, mas no decorrer da sua caminhada ele vai fazer. Irmão, mas se ele quer se matar, não avisa. Ele deixa um caminho que a gente não observa. Chuva. Por quê? Porque a gente muitas vezes não se coloca nessa situação. Aí eu faço uma pergunta para vocês terem uma noção. Quem aqui tem um colaborador sem a